Carol, indução. Naninha, ruído branco, você é a favor? O que que a gente faz, né? Coisas que ajudam a acalmar o bebê. Porque, assim, lidar com o choro é o processo. Então, para a gente retomar um pouquinho, né? A gente Aham. precisa entender como que a gente lida com aquele choro, observar a criança, olhando para a criança, e entendendo o que que é aquele choro. Depois a gente vem com todas as ferramentas que a gente tem do dia a dia, né? Que são as sonecas, o ritmo, a rotina, toda essa prática que a gente vai, né, que facilita o nosso dia a dia. Mas e na hora de dormir, de fato, a gente não consegue acalmar essa criança, de jeito nenhum. Como é que eu Tá. passo uma orientação para uma mãe, né, para dar uma indução, né, para ela ajudar o filho dela a dormir de fato? Gente, o colo sempre ele é muito importante, tá? Colo, a própria sucção da amamentação, que é o natural, é o que eu falei lá, vai ativar o nervo vago, que vai trazer relaxamento. Se a tua criança não dormiu durante o dia, se garante a soneca de qualquer forma, no colo e tal, para que não tenha um efeito vulcânico. Existem algumas situações que nem você falou assim, usar o ruído branco, a naninha, que podem ajudar a criança a relaxar. O ruído branco ele é aquele som contínuo, então tem hoje em dia aplicativos no celular, isso tudo pode ajudar, tanto no sentido daquela criança relaxar, como abafar os sons externos. Então, poxa, mora num prédio com criança que fica fazendo barulho, ou que fica. Nossa, tive um caso lá que a mãe falou assim: chegava 8 da noite e começava a vir um entregador. Assim, buzinando, né, era um prédio, ela morava no primeiro andar, e aí 8 da noite começava, né, aquela maratona de um monte de entregador. Ai, Deus. Bibi, bibi. E aí ela falou assim: "Não aguento mais", ou tá em construção, cachorro que late. Então, assim, o ruído branco ele traz muitos benefícios. E eu sou a favor de você usar quanto tempo você quiser. Só tem que limitar em 60 decibéis, então tomar cuidado de não ser muito alto, não pode estar próximo da criança, sempre 2 metros, mais ou menos. E isso vale também para nós, né, eletrônicos, para nós não é legal ficar perto da gente, isso vai valer para criança também. E aí, naninha é uma grande questão de que não é toda criança que aceita, Sim. e normalmente elas começam a gostar mais ou escolher com 1 ano e 4 meses, ou nunca escolhem. E às vezes a gente tem a mania de querer que tenha, mas às vezes aquela criança não vai ter. Então, um exemplo, minha filha ela tem uma cobertinha, que acho que desde ela adotou ela, assim, pegou ela mais desde 1 ano. E aí sempre que ela pega, ela sabe que ela vai dormir, ela chupa o dedo, no caso da minha filha, chupa o dedo. Uhum. E aí ela usa pra dormir. Ela é uma cobertinha que eu vou levar pra minha sogra, vou mandar pra minha mãe quando ela for dormir. Na escola, às vezes ela dorme, mas ela não tem essa necessidade. Ela nem dorme tanto lá não. Mas o Rafael, ele não escolheu nada. Alguns momentos ele dorme com o bichinho, ele já dormiu com o Hulk, ele já dormiu com o Homem-Aranha, ele Tem já criança que tem dormiu. travesseirinho, bichinho, a naninha, um polvo, né, Mas aquele ele de não tem nada específico. sim. Eu percebi já que ele gosta de peso em cima dele, ou seja, a coberta, é importante estar uma coberta em cima dele. Não sei se você tem essa sensação, mas eu, por exemplo, gosto também quando eu tô com Eu coberta também. e com a Aham. sensação de peso. E isso, por isso que eu digo, cada criança é diferente, tem criança que não tem essa necessidade. E isso vem da sensibilidade de cada necessidade e sensibilidade de cada criança. Tem criança que inclusive não gosta tanto de coberta, não gosta de se sentir sufocado, tem criança que gosta de se sentir enroladinho. E a naninha, ela é, como eu falei, algo que é escolhido e algo que não depende muito da gente. Então é legal, nesse sentido, só tomar o cuidado da segurança. Então, até 1 ano de idade, dependendo um pouquinho antes, né? Vamos dizer, uma criança que consegue já tirar da frente e tal, não é recomendado ficar dentro do berço, mas pode ser utilizado no ritual. Agora, uma criança de 3 meses, se você não tá com supervisão ali, realmente olhando aquela criança, não deixe nada no berço. Que às vezes a gente quer colocar naninha e ajuda, tem criança que gosta de, né, pegar o paninho, É. fazer assim. Só que tem que tomar o cuidado, se você não vai ficar olhando ali, realmente não vai ser legal, porque pode vir para o rostinho e não é Eles não seguro. conseguem tirar. É exatamente isso que vem, né, da questão da educação do sono. O sono, ele é, como eu falei, não é só aprender a dormir sozinho, não. É saber sobre essas situações todas, saltos, a segurança do local, como que vai ficar o ambiente para ser mais relaxante, os rituais de sono. Mas a naninha tem os seus benefícios sim, se a criança escolher, ou até se não escolher, que nem eu falei: tá pegando ali", você dá, tá tudo certo, só tomar o cuidado de tirar se você não for ter a supervisão. É porque a naninha, ela não traz nenhum problema físico, né, é mais um apego Não, emocional. Então, diferente da sempre é chupeta que tem bom. sucção, que interfere na musculatura facial, mas
é isso, a naninha ela não tem o físico, é mais na parte emocional mesmo da Perfeito, criança. e ele é muito legal. Normalmente, vai 4, 5 anos a criança usa, depois ela vai deixando de utilizar. Até quando tem excesso, a gente sempre tem que ficar em observação. Passou de 5, 6 anos, a gente vai ter que já ver até uma ajuda psicológica, tá? Sim, Isso a gente tem que verificar sempre, porque tem o é. saudável e tem o excessivo. Sim, Tem a com parte ruim. certeza, como tudo, né. É. Carol, por que que a gente coloca as crianças no berço e tem espinho? A mãe as mães só reclamam disso, né. Sim. Pelo amor de Deus, o meu filho tá dormindo, coloquei no berço, acordou. Isso é super Já natural. acalmei, já dei naninha, já Opa, amamentei, já fiz tudo. tá. Agora botei no berço, espinho. Então isso é natural, gente, porque a criança ela nasce com, como eu falei já, o cérebro da criança ainda vai desenvolver até 25 anos. Então a gente com 25 anos ainda não tem tudo desenvolvido, né, que é a parte mais racional. Sim, Inicialmente a criança tem o cérebro reptiliano, que a gente chama, que é o cérebro primitivo. Então, biologicamente falando, aquela criança vai precisar sempre se sentir segura. Saiu do que ela sente segura, ela vai chorar. E para isso tem o quê? O descarga da adrenalina, que é o corpo dizendo para você está em perigo, então aquela criança vai entrar em estado de vigília, vai chorar e precisar de ajuda. Quando ela tá no colinho ali, ela tá na segurança do cuidador dela, então ela tá se sentindo segura. Se a gente vai lá e coloca em outro lugar, ela vai ter esse primeiro momento é um instinto de defesa. Pegando na parte do reino animal, quando vem um predador com uma família de leões, tem uma família lá de leões, não vamos pegar o leão não, vamos pegar um outro bichinho. É, olha, uns bichinhos mais tranquilos, assim. gato, Tá, gatinho. gatinho, tá uns Eles são gatinhos felinos selvagens. também. Tem gatinhos selvagens lá, tá, e aí tá vindo um predador. Esse predador quem que ele vai querer pegar? Os filhotes, né? Sim, Então, a gente tem esse instinto primitivo de ter que se defender de alguma forma. Só que os filhotes não conseguem se defender. Eles vão precisar do quê? Vão pedir ajuda. Vão chorar, eles não vão conseguir fugir. É o luta ou fuga. Não conseguem lutar, vão fugir, não conseguem fugir, vai chorar. Então é o que acontece com a criança. A criança tá no colo seguro, vai para um lugar que ela não tá segura, ela vai precisar de ajuda. Então vai chorar. O que a gente precisa fazer? 2 coisas. Tentar que essa criança aos poucos vai dormindo direto ali naquele lugar, entendendo que aquele lugar é seguro, e isso é aos poucos. Mas você pode, claro, sempre tentar. Coloca o teu filhinho no berço, se tá tudo calmo, sai do quarto. Eu gosto muito de falar isso para as mães. Às vezes a gente tá com a criança calma ali no berço e tentando fazer ela dormir. Se ela tá calma brincando com os pezinhos, olhando ao redor. Então não precisa intervir se aquela criança tá calma. Mas se por acaso ela dormir no colo, tente ir colocando cada vez mais acordadinho no sono leve, que é 1, 2 minutinhos. Se chegar no 15 minutos, 10, 15 minutos, que a criança solta, abre a mãozinha, fica mais mole, com aquela respiração mais sequencial, já tá no sono profundo, né? A gente sente que a criança fica bem molinha. É mais fácil colocar no berço. Só que aí termina o ciclo de sono, ele já vai ter aquele espasmo assim, onde que eu tô? Preciso de ajuda, vai chorar. Por isso que a gente fala do berço tem espinhos. E trazendo analogia para adulto, a mesma coisa quando a gente tá num lugar diferente, vai para um hotel. A gente não ai desperta e dá Deus. aquele, onde que eu tô? Só que a gente lembra, relaxa e volta a dormir, porque a gente tem inclusive a parte racional. A criança só tem essa parte primitiva desenvolvida, que é o cérebro reptiliano, que chamamos, e também ela começa a desenvolver a parte emocional, sabe? Mas não a racional. A racional é a partir dos 5 anos de idade. Por isso que, quando a gente fala para uma criança, se algo tá errado, a gente vai falar, por que aquilo é errado? Ó, isso é errado, você pode se machucar e tal. E não, você é feia. Porque se a gente fala que é feia, aquela criança ela não tem a parte racional para entender que você falou que é feia porque aquilo estava errado. Não, ela vai entender, meu Deus, eu sou feia. É, E é isso que as pessoas têm que entender também, seja com o bebê, seja com a criança. Elas não são, racionalmente ainda, não tem essa parte desenvolvida. Então, a gente tem que ajudar muito. A gente vai ter que trazer esse colo, a gente vai ter que fazer tudo aos poucos. Mas se por acaso o teu bebê tá calmo ali no berço, também deixe, tá? Porque às vezes a gente tem a mania de começar a colocar coisas onde não precisa. sim. Isso acontece direto. A criança tá de boa ali, você começa a bater na bundinha, você começa a colocar a chupeta, tipo, vamos dormir, mas aquela criança tá bem. Você não precisa por nada, entendeu? A gente tem que respeitar isso também.